Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Pessoal, a partir desse momento estou gravando a aula, tá certo? Estou gravando a aula para que a mesma fique disponível para vocês rever as explicações dos conteúdos do laboratório de matemática e suas tecnologias. Bora esperar só mais um pouquinho, né, Albino, para a gente começar, né? Beleza, Paulo, tranquilo. Sara, o que foi que houve, Sara? Que você nunca mais entrou. Ativa aí, Sara, o microfone e você está com a palavra. Boa noite, Thalita. Seja bem-vinda a mais uma aula. Viu, Sara? Quando quiser falar, Sara, é só ligar o microfone. Boa noite. Muito bem. Michelane, boa noite, meu querido. Eu quero dizer que é um prazer imenso ver você aqui nessa aula. O que foi que estava acontecendo? Eu não vi você em nenhuma aula. Tem que ativar o microfone, Michelane. Michelane, tem que ativar o microfone. Aí. Agora sim. Agora sim. Tá. Rapaz, eu peguei hoje, professor, olha. Oi? Eu peguei hoje esse aplicativo, olha. Foi? Eu peguei hoje o aplicativo, olha. Aí. Sim, Sara. Já. Ô Michelangelo, como esse programa, ele é o seguinte, quando terminar de falar, tem que desligar. Ô Paulo, eu perdi muita coisa. Oi? Eu perdi muita coisa. Perdeu não. A gente vai começar. E eu tava trabalhando na luta, eu tava perdendo muita aula porque eu tava trabalhando. Ó, o pessoal que acabou de se pronunciar, se puder desligar o microfone, eu agradeço, certo? E aí, Sara? O que foi que estava vendo, O que esse dinheiro recebeu foi? Ah, professor, teve muita coisa que aconteceu. A minha irmã também estava com essa suspeita de coronavírus aí. Aí eu tava cuidando aí do meu filho, né, pra não ficar perto da minha mãe, que a minha mãe tava cuidando dela lá. Aí aconteceu umas coisas, aí eu tive que viajar também, aí fiquei um pouco distante das atividades, mas agora eu vou recuperar de novo. Eu até pensei em desistir, sabe? Mas eu digo, eu não vou não, eu vou continuar. Enterro é difícil, né? Isso, ninguém pode desistir, entendeu? Aqueles que desistem são fracos. A gente tem dificuldade, né, professor Albino? Todos nós temos nossas deficiências, mas desistir jamais. Não é isso, professor Albino? Com certeza. Não desistir nunca. Pronto, pessoal, bora começar a aula para a gente terminar um pouquinho mais cedo, porque acreditamos que todos vocês têm outros afazeres depois dessa aula, tá certo? Bora começar, Albino? Bora, toca fogo, nem da história. Vamos pra frente, Paulo, vamos pra frente. Ô, Sara, eu vou desligar seu microfone, tá? Tá. Eita, quem é que tá compartilhando tela aí? Quem é que tá compartilhando tela? Pronto. Então, pessoal, bora lá. Eu vou aqui compartilhar a tela para a gente iniciar a aula do Laboratório de Matemática e suas tecnologias, para a gente terminar também mais cedo. Albino, tá mostrando, Albino, aí? Tá, Paulo, tranquilo.
Pronto. A gente só pede que ninguém ligue que ninguém, nenhum aluno ligue o microfone, tá certo, Givaldo? Não ligar o microfone, porque senão fica... Boa noite, professores. Boa noite. Eu não estou ouvindo não vocês, né? Estão me ouvindo? Sim, a gente consegue ouvir. Então, bora lá. Dá para ver, Albino? Voltou, tranquilo, bora lá. Pronto, pessoal, a aula de hoje vai ser sobre frações, certo? E situações, problemas, situações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Como é que a gente pode resolver essas situações, problemas. Tá certo, pessoal? Eu vou fazer pergunta, mas não precisam vocês responder. É só como provocação, tá certo? Quando a gente fala em frações, o que é que vem na mente de vocês? Na concepção de vocês, o que seria fração? Como eu disse, não precisa responder. É só como uma provocação. Então, pessoal, o que seria uma fração? Uma fração nada mais é, pessoal, do que uma divisão ou uma razão. Certo? Eu fracionar alguma coisa é a mesma coisa de eu dividir algo. Eu dividir algo é a mesma coisa de eu ter a razão. Razão é uma divisão, matematicamente falando. Então veja só o que é que diz esse texto. Fração é basicamente uma representação das partes iguais de um todo. Quando a gente fala de partes iguais de um todo, como por exemplo, eu tenho um bolo e divido esse bolo em várias partes iguais. Então, eu estou dizendo que eu tenho uma divisão, eu tenho uma fração. Então, frações são representadas por fatias de um todo, ou parte de um todo. Ainda continuando o texto diz que isso quer dizer que a fração determina a divisão de partes iguais, sendo que cada uma integra um número inteiro. Oi. Paulo, Oi. o Givaldo está apresentando, ele está compartilhando tela, o Givaldo. Tá? Aí saiu o seu compartilhamento. E agora? Agora está você. Compartilha novamente aí. Givaldo. Eu vou interromper para compartilhar novamente. Desculpa aí, pessoal. Infelizmente é assim mesmo, né, Albino? A gente não pode criticar os colegas, porque todos nós estamos lidando com algo novo, algo diferente. Então, acreditamos que é na hora que ele vai clicar no celular para ver melhor o texto, ele acaba compartilhando sem querer. Então, continuando, pessoal, resumindo em uma palavra, fração é uma divisão. Aí a gente vai aqui para o segundo parágrafo. Para exemplificar de forma mais didática, quando a gente fala de didática, eu quero dizer o seguinte: para exemplificar de forma mais didática, eu quero dizer o seguinte: para explicar de uma forma fácil, para que o aluno entenda e compreenda. Pense em uma pizza dividida em 6 partes iguais. Aí tem aqui a imagem, né? Vocês vão pensar em uma pizza dividida em 6 partes iguais. Cada fatia de pizza corresponde a um cesto. Ó, cada fatia. Se eu tenho uma pizza, se eu divido ela em 6 partes, uma parte só significa um cesto. Ou seja, uma parte de 6 partes. Tá certo, pessoal? Alguém ligou o microfone aí. Por favor, desliga o microfone. Ou seja, se uma pessoa come 3 fatias de pizza, ela está comendo 3 cestos. Ou seja, ela comeu 3 partes de 6. Tá certo, pessoal? Um cesto é uma parte de 6. 3 cestos são 3 partes de 6 partes da pizza.
É muito fácil isso aqui, né? Aí aqui a gente tem 3 exemplos aqui. Eu tenho uma pizza que foi dividida em 2 partes. Ela foi dividida ao meio, em 2 partes iguais. Como seria a representação matemática dessa fração? Aí seria, 1/2. Essa parte colorida aqui, essa parte que está colorida, significa dizer que é uma parte de 2 partes, porque a pizza foi dividida em 2 partes, certo? O segundo exemplo aqui, eu tenho uma pizza que foi dividida em 6 partes. Observe que essas 3 partes coloridas, elas são 3 partes de 6, ou seja, 3/6. Né? Essa parte colorida 3, sexto, é 3 partes das 6. O outro exemplo aqui, eu tenho a pizza dividida em 8 partes. Então essa parte colorida tem 4 pedaços, 4 fatias, 4 divisões. Ou seja, ela é 4 dividido por 8. 4 dividido por 8, essa fração quer dizer o seguinte, que eu tenho aqui 4 oitavos, né? 4 oitavos são 4 partes de 8 partes do tudo, né? Da pizza. Até aqui todo mundo está entendendo, né? Continuando, nas frações, repito, o que é uma fração? Uma fração é uma divisão. Nas frações, o número que fica embaixo, observa aqui, onde eu estou passando aqui o mouse, nas frações, que é uma divisão, aqui, tem 1, tem uma barrinha de dividir e tem um 2. Então, nas frações, esse número que fica embaixo, a gente chama ele de denominador. Esse outro de cima, a gente chama de numerador. Tá certo? Então, se a gente colocar lá no exercício, colocar lá nas atividades, eu coloco um exemplo de uma fração. O que seria uma fração? Repito, uma divisão. Aí eu coloco o número abaixo e eu digo para vocês dizer se a afirmativa é verdadeira ou falsa. E eu digo que o número que está lá embaixo é o numerador. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? A gente sabe que é falsa, porque quem está lá embaixo é o denominador e não o numerador. O numerador fica em cima. Aí continuando aqui, como resolver situações, problemas com frações. Então, para iniciar a resolução de uma situação, problema, é muito importante verificar os dados que o problema oferece e o que está sendo perguntado no problema. Nos problemas com frações, podemos chegar ao resultado utilizando as operações como adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, veja só, qual é o objetivo da aula de hoje? O objetivo da aula de hoje é vocês entender o conceito e a definição de fração, certo? Entender o conceito e a definição de fração. Mais adiante, nos próximos roteiros, a gente já vai começar as operações com adição, subtração, multiplicação e divisão de frações. Aí tem um exemplo aqui muito fácil da gente resolver. Então, veja só. Tem um país, digamos que esse país é o Brasil. Os trabalhadores recebem 2 salários mínimos no final do ano, em dezembro. Então, veja só. Você trabalha o ano todinho. Quando chega no final do ano, você recebe 2 salários. 2. Um salário corresponde ao seu salário normal e o outro salário corresponde ao 13º. Por isso que são 2. É o seu salário normal e o 13º. Se essa pessoa trabalhou os 12 meses do ano, os 2 salários serão iguais. Então, vou dar um exemplo. Se eu recebo R$1.000 por mês, se eu trabalhar de janeiro a dezembro, o meu décimo tem que ser R$1.000. É isso que está dizendo aqui esse exemplo. Se a pessoa trabalhou uma fração do ano, uma fração, ou seja, se ele trabalhou menos que os 12 meses, então o 13º
terceiro corresponderá a essa fração, a quantidade de meses que ele trabalhou. Ou seja, se o salário normal de uma pessoa é de R$ 516, como tem aí no texto, então se uma pessoa recebe por mês R$ 516 e ela trabalhou 7 meses nesse ano, quanto ela vai receber de décimo? Repito, se o salário dela é R$ 516, se ela trabalhasse o ano todo, de janeiro a dezembro, de décimo, ela teria que receber R$ 516. Mas como ela trabalhou só 7 meses, como será a quantidade em reais, de reais que esse cidadão ou essa cidadã vai receber como décimo? Aí colocamos aqui a resolução para vocês verem como é fácil. Então, esse trabalhador não trabalhou o ano inteiro, de 12 meses do ano que ele trabalhou 7. É porque, pessoal, a leitura aqui ficou um pouco equivocada, porque faltou uma vírgula ali. Vou repetir. Esse trabalhador não trabalhou o ano inteiro. De 12 meses do ano, aí deveria ter uma vírgula. Ele trabalhou 7. Ou seja, de um ano, de janeiro a dezembro, ele só trabalhou 7 meses. Então, a fração que corresponde ao tempo que ele trabalhou é essa aí. Ó, se o ano tem 12 meses, ó, o 12 não está lá embaixo, denominador. E o numerador corresponde à fração de meses que ele trabalhou. O numerador corresponde à fração de meses que ele trabalhou. Então, ele trabalhou 7 meses de 12, porque para ele receber o décimo, o salário por inteiro, deveria trabalhar 12 meses. Como a situação, o problema, informou que o valor do décimo é uma fração do tempo de trabalho, então podemos escrever que ele irá receber 7 partes apenas de 12. Porque ele ainda faltou 3 meses para completar um ano. Então, ele não pode receber o valor correspondente ao salário mensal, tendo em vista que ele trabalhou só 7 meses. Paulo. Oi. 5 meses, pô, para completar o ano, ele faltou. Isso, 5. Exatamente. São 12 meses, né, Albino? Exatamente. Então, como 7... A leitura, pessoal, chama-se 7/12 avos, que é 7 dividido por 12. Então, como essa fração, essa divisão, 7 por 12, de 516, por que 516? Porque é o valor mensal. Então, se você dividir aí 516 por 12, porque 516 dividido por 12, ele vai ter R$ 43. Esses R$ 43 correspondem a fração de décimo de cada mês. Então, como ele trabalhou 7 meses, então vai ser 43 vezes 7, que vai dar R$ 301. Tá certo, pessoal? Então, se o cidadão recebe por mês R$ 516, é só ele pegar esse 516 e dividir por 12. Aí ele vai ter 43. 43 é a fração de décimo que ele tem a cada mês. Como foi 7 meses, então, assim, portanto, o décimo dele será de R$ 301. É isso que eu acabei de explicar. Então, como eu disse, a aula de hoje é uma aula bem simplesinha, bem objetiva, que teve como objetivo vocês conhecer o que é uma fração, né? Então, o que é uma fração? Uma fração é uma divisão, é uma parte de um todo. E vocês conheceram o que é o numerador, o denominador, e com base no que vocês viram até aqui, a gente propôs essa atividade avaliativa. Olha o que aqui diz o primeiro. Observe as figuras abaixo. Estão aqui as figuras. Observe aí as figuras. E diga quanto representa cada parte da figura e a parte pintada. Ó, dizer quanto representa
cada parte da figura e a parte pintada. Certo, pessoal? Então, veja só. Você tem aqui na letra A uma figura que foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Essa letra A aqui, você tem uma figura que foi dividida em 12 partes. Então, qual seria a fração, ou seja, a fração é uma divisão. A parte pintada aí é a quantidade de números que você vai deixar na parte de cima, no numerador, certo? E a parte de baixo é o denominador, é o todo. Então, o todo você conta a parte pintada e conta a parte que não está pintada, tá certo, pessoal? Então, da mesma forma como eu disse aqui, que vocês vão fazer essa letra A, vocês vão fazer a letra B e também vão fazer a letra C. Deixa aqui abrir o Paint para a gente ver como é que vocês vão fazer aí a letra A. Então, veja só como vocês vão fazer aí a letra A. Então, a letra A vai ser assim. Eu disse que tem quantas partes? Pessoal? 12. Foi 12 partes? No total. Isso, então vai ficar assim. Deixa eu apagar isso aqui. A fração vai ficar assim. Vocês vão fazer a barrinha, que significa a divisão. O total foram 12 partes. Ó, o total foram 12 partes. E em cima, a parte pintada foram quantas? 9. 6. Quanto? São 9, né? Pintado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso. A parte pintada foram 9. Então, ó, a letra A, vocês vão responder dessa forma aqui. Ó. A letra A. Ó. A fração é essa. Pede para vocês representar dessa forma. Essa aqui é a letra A. Tá vendo? Já coloquei a resposta da letra A. Ó aqui. Diga o quanto representa cada parte da figura e a parte pintada. Então, representada daquela forma como eu fiz aqui para a letra A. Da mesma forma, vocês vão fazer para a letra B e para a letra C. Muito fácil, né, professor Albino? Sim, espero que pra galera aí, né, seja simples também. É simples. Agora imagine só, você aí na sua casa, que está com o celular ou com o computador assistindo essa aula. Imagine que... Olha o que é que diz a segunda questão. 1/6 de uma pizza custa R$3. Quanto custa 3/6 da pizza? Então, veja só, pessoal. Eu tenho uma pizza, eu sou o vendedor de pizza. E vocês ligam para mim e dizem, professor, eu quero pizza. Aí eu chego na casa de vocês com uma pizza. Aí vocês dizem, quanto é, professor, a pizza? Eu digo assim, ó, essa pizza tem 6 pedaços. Fatias, né? Lembre que esses pedaços, essas divisões e essas fatias é o que a gente chama de fração. Fração são divisões de um todo. Então, veja só, se eu tenho uma pizza, divido ela em 6 pedaços. E cada pedaço, e cada fatia, ou seja, 1/6. Por que 1/6? Porque é um pedaço de 6. Se 1/6 dessa pizza custa R$3, então quanto custa 3 fatias de pizza? 3/6 da pizza. 3/6 da pizza, eu estou dizendo que a pizza eram 6 pedaços e você quer 3. Olha a letra A. O que é que a letra A diz? 3/6, que é 3 pedaços. E cada pedaço, ou cada 1/6, custa R$3. Então, quanto é que custa 3/6? Aí a letra B. Quanto é que custa 5/6? Ou seja, quanto é que custa 5 fatias da pizza que foi dividida em 6 partes? Todo mundo está entendendo o que é que eu estou falando? Com certeza. Tá fácil demais. Essa aí, uma questão dessa. E, Paulo, Oi.
Sem falar que tem a letra C, que ele quer saber o preço da pizza toda, né? A letra C é? Deixa eu diminuir aqui. Tem a letra C. Tem nenhuma letra C aí, Paulo? Deixa eu ver aqui, professor Albino. Isso. E a letra C tem dizendo quanto é que custa a pizza toda. E se eu perguntasse? Não tem aí. Não tem aí dizendo. Só tem dizendo quanto é que custa a pizza toda na letra C. Mas se eu perguntasse, represente a letra C de uma forma de fração. Como vocês iriam representar? Aí vocês iriam representar dessa forma aqui. Ó, faz a 7. Deixa eu aumentar aqui a largura desse lápis. Faz aqui a barrinha, que é da divisão. Como a pizza, a parte toda, são 6 partes. Então, ó, a pizza poderia ser representada de forma fracionária. Dessa forma aqui, como vocês podem ver. Ou vocês poderiam representar a pizza como simplesmente aqui, ó, o 1. Né? Porque 6 dividido por 6 é igual a 1. Agora, por que eu não represento dessa forma? Porque vocês estão estudando frações. Então, tem que ser escrito dessa forma. Tá certo? Termina no inteiro, né, professor? Isso. Agora, veja só o que é que diz a terceira questão. A terceira questão diz, uma prova de matemática contém 50 questões. Ó, lembre que 50 é o todo. É como se eu tivesse uma pizza e dividisse em 50 partes. Não estou falando mais de pizza. Estou falando de uma prova de matemática que tem 50 questões. Um aluno acertou 7 das 10 questões. Ó, 7 das 10 questões. 7 de 10 ele acertou. Quantas questões ele acertou e quantas ele errou? Tá certo? Aí vocês vão representar também da forma de fração. Tá certo, pessoal? Uma prova de matemática contém 50 questões. Um aluno acertou 7 décimos, né? Isso, 7 décimos das questões. Que é 7 partes de 10. Quantas questões ele acertou e quantas ele errou. Certo? Aí vocês vão representar isso de forma de fração também. Aí o 4. O 4 diz, eu fiz uma viagem de 700 quilômetros. Os 3 sétimos do percurso foram feitos de motocicleta. E o restante de ônibus. Olha. E o restante de ônibus. Que distância eu percorri de ônibus? Beleza? Aí, essa foi a última questão. Vocês têm até o dia 14 para entregar essas atividades. Tá certo, pessoal? Eu gostaria de comentar uma coisa com vocês. Não deixe para fazer isso no último dia. A gente observou, pessoal, que os alunos, a maioria dos alunos deixaram para fazer o roteiro anterior e enviar no último dia e outros até mesmo após passar a data. A gente, quando coloca uma tarefa lá no Google Sala de Aula, a gente coloca a data, coloca até a hora. Depois daquela hora, diz que o aluno está enviando o trabalho com atraso. A gente sabe, a gente recebe toda a notificação do que vocês fazem. Os questionamentos que vocês perguntam lá no Google Sala de Aula, chega nos nossos e-mails, como chega no de vocês também, no e-mail institucional. Professor Albino, quer fazer alguma colocação? Bom, Paulo, eu só queria mastigar um pouquinho mais essa terceira questão, para o pessoal entender. Eu acredito que vai entender melhor. A terceira questão. A terceira, né, Albino? Isso, Albino. Olha só, pessoal, vocês têm aí uma questão onde fala de uma prova de matemática. Essa prova de matemática, ela contém 50 questões, como o Paulo bem falou, num total são 50 questões, beleza? Aí um aluno, vamos lá, você aluno que está aí do outro lado, né? Você foi submetido a essa prova. E aí você começou a fazer a prova. Você acertou 7 décimos das questões. Quer dizer,
você acertou 7 décimos das 50 questões. Pessoal, uma dica simples para você saber quantas questões você acertou e quantas você errou, você pega e faz divide o 7 para 10 e multiplica por 50. Né? E aí você vai encontrar quantas você acertou. E aí você depois subtrai e vê quantas você errou. Era isso que eu tinha para falar, beleza? Professor Albino, praticamente já deu a resposta, né, Albino? Assim, para facilitar um pouco mais o pessoal aí, né? Já deu a resposta, né? Mais alguma coisa, professor? Não, aí quanto a essa quarta questão, vocês... É praticamente o mesmo raciocínio da terceira, só que não são questões de matemática, né? É uma viagem que está dividida em 2 momentos, que foi de ônibus e motocicleta, beleza? Quero agradecer a presença de todos e é isso, Paulo. Isso. Então, pessoal, deixa eu encerrar aqui o compartilhamento de tela. Como falamos no início, a aula bem objetiva, para que não ficasse longa e deixar vocês cansados. Tá certo, pessoal? Andréa, Thalia, Almir, Everaldo, Givaldo, Igor, Janiele, Maurício, alguma pergunta? Michelânio, Janiele, Sara. Professor, pode mandar pelo PDF? Você não consegue visualizar, Sara, lá no Google Sala de Aula, diretamente no Google Sala de Aula pelo seu telefone? Não consigo não. Tá certo, eu vou converter e vou anexar lá também em PDF, tá certo? Tá certo, então. Fala aí, Everaldo. Vai ficar assim, de segunda a sexta, todo dia, 7h30. Porque, na verdade, as nossas aulas, nós somos alunos da EJA, a gente não pode ter esse contato físico na escola. Nossas aulas são todos os dias na escola, das 7 até 10h20, não é assim? Então, veja só, como é que a gente organiza nossas aulas? Dia de segunda-feira é reunião com nós professores, e de coordenação e direção. Da mesma forma como estamos aqui, também a gente faz nossa reunião. E dia de terça vocês têm aula do laboratório de linguagem. Dia de terça. Aí dia de quarta é ciência de natureza. Dia de quinta é de matemática. Dia de sexta é de ciências humanas. Certo? Geralmente nossas aulas são assim, Veraldo. Ô, Verônica, eu não vou passar a frequência porque estou gravando essa aula e a mesma eu deixo no Google Sala de Aula. Eu vou deixar no Google Sala de Aula através de um link e vou divulgar também no grupo do Zap, do aplicativo que você chama, né? E a frequência eu vou fazer por esse próprio vídeo quando eu vou deixar disponível lá no YouTube. Qual foi a aula? Paulo. Oi. Olha só, pessoal, só um aviso. Veja bem, amanhã vai ter o conselho de classe da EJA. Olha, vai ter turmas que a gente, infelizmente, não tá conseguindo os alunos, como, por exemplo, o primeiro período A, né? Primeiro período A. Só tem a Sara. Tá complicado. Tá complicado, sabe? Eu até agradeço a Sara pela presença e digo, Sara, vá se comunicando com seus colegas que você puder, para que esse pessoal entre na sua turma, vá validar o quanto antes isso aí, porque chegar a não ser validado, que vai ajudar você que faz os seus trabalhos, somos nós, eu sei, mas seria muito bom que a turma fosse validada, e é importante a presença de todos, né? Infelizmente, tem muitos que estão fazendo de conta que não está acontecendo nada. Olha, tudo é remoto para nós. Né, para vocês, para a gente, professores, para a coordenação, para todo mundo. Isso vai ser validado. Mas a participação de vocês lá no Google Sala de Aula vai ser muito fundamental. Por isso que é importante vocês, tudo que vocês forem fazer da gente, bota lá no Google. Mesmo que você pegue uma prova lá,
lá na escola. Mas tire foto das respostas que você fez, indicando que tipo de roteiro é, que matéria é, identifica direitinho, tira a foto e posta lá, porque é uma maneira de você também ajudar a validar a sua turma. Ah, professor, mas eu não tenho acesso à internet, eu estou com o telefone quebrado, eu estou com isso, estou com aquilo. Beleza, mas olha, arruma um amigo seu, um colega que está mais próximo de você, que tenha essa internet, sei lá, faça essa postagem, porque vai ajudar e muito. Tudo bem que o seu nome ficou registrado lá, quando você pegou sua prova, isso também vai ajudar bastante. Hoje eu estive na escola e vai ser assim, quem pegar material físico vai ter que tirar a foto, porque é uma forma de registrar melhor o que você está fazendo. E uma segurança a mais, porque uma coisa postada, ela fica no seu e-mail para sempre. Onde você abrir o seu e-mail, vai estar lá. É uma prova maior. E um papel às vezes molha, às vezes se rasga, né? Enfim, então, assim, eu quero, assim, parabenizar mesmo vocês, sabe? Fico contente em ver a dedicação e o esforço, porque todos vocês que estão aí, vocês trabalham, mas vamos nos unir. Vamos nos unir para ver se a gente consegue mais pessoas para estar nessas aulas, que eu acredito que é de fundamental importância, certo? E, assim, desde já, comunico que, quanto à disciplina de matemática, para o primeiro período A, não, mas para o primeiro período B e C, né, onde eu estava ministrando essas aulas, os alunos que participarem não vão sair prejudicados de forma alguma, nem que para isso eu tenha que ir para a justiça, tá certo? Mesmo que não valide a sua turma, mas você não vai sair prejudicado, você que está fazendo, não vai sair. Infelizmente, os que não estão, a gente fica de mãos atadas, querendo ajudar sem poder, né? Então, eu agradeço muito, muito mesmo, que quem vocês puderem, né, dar uma forcinha para estar, assim, entrando nessas aulas, e também lá no Google Sala de Aula, toda a direção da escola, a coordenação, professores, agradece imensamente, porque o esforço está sendo esse, está muito grande. Aos poucos está chegando, sabe, mas ainda está faltando muito. Olha só, nós temos poucos alunos aqui, e olha que isso aqui é para primeiros e segundos períodos, né? Era isso, professor Paulo. É isso aí. Albino, enquanto você falava, a Tainá perguntou no chat qual seria a previsão da gente retornar às aulas presenciais. E, infelizmente, Tainá, a gente não tem resposta para a sua pergunta, porque isso depende muito do potencial de contágio da doença, né, da Covid, ao decorrer dos dias. Como, por exemplo, vimos que o Estado relaxou através de algumas medidas e alguns comércios voltaram a funcionar. Então, ao longo desses dias, se voltar a subir o potencial de contágio da doença, então isso significa dizer que vai haver mais restrições. Caso contrário, quanto mais diminuir, mais cedo ainda está da gente retornar nossas aulas, tá certo, Ana? Infelizmente, repito, não temos resposta para a sua pergunta. Não temos previsão de quando vamos retornar nossas aulas presenciais. E Igor, cadê a Jamile, Igor? Janiele, cadê a Jamile? Onde anda a Jamile? Pessoal, agradecer, como o professor Albino disse, a cada um de vocês por ter atendido o nosso convite, estar aqui. Não é fácil. Em especial, agradecer a Thalita, que não falta uma aula, Givaldo, Maurício, né? Everaldo está aí conosco, Michelane está começando a aparecer agora, a Verônica está sempre presente, a Sara já justificou porque estava ausente, Rogério, Andréia e aos demais. Pessoal, façam o que vocês puderem fazer. Se não puder fazer tudo, faça tudo o que puder, como o professor Albino disse. O que a gente puder fazer para defender a bandeira de todos vocês nas reuniões do conselho escolar, no conselho de classe, não iremos medir esforços. Infelizmente, não tem como a gente ajudar aquele que nada faz, né, professor Albino? Verdade, Paulo, verdade. E eu digo a vocês que façam aquilo que vocês puderem realmente e tiver alcance de vocês, porque a gente está sentindo, todo mundo está sentindo na pele isso aí.
é uma coisa nova, é diferente, mas o importante é eu estar na ativa, né? E você estando na ativa, você estando fazendo as tarefas como você pode, lógico, ninguém vai botar uma arma para você fazer. Não, jamais ninguém vai fazer isso, não. Mas a forma como vocês estão fazendo é interessante. E que continue, incentive seus colegas. Aquele aluno que está aí, ó, que não perde uma aula, que não perde um roteiro, meus parabéns mesmo, sabe? E aqueles que estão chegando, façam o mesmo, sabe? E cultive aqueles seus colegas, dá um toque para eles no seu contato, pai, vamos fazer lá, pô, para validar a turma, porque se não validar pode complicar mais, é assim que tem que conversar, entendeu? A conversa é direta, porque na verdade tem que validar essas turmas, beleza? Verdade. Eu li aqui, Janiele, o que você escreveu, então ajude a sua irmã, o Igor também, e os demais. André, alguma pergunta, André? Quer fazer alguma colocação? Não, professor. Sara, quer fazer alguma colocação, Sara? Professor, eu vou tentar lá falar com o povo lá, né, da primeiro ano lá, porque é difícil o povo lá, o povo não quer saber de estudar, não quer saber de nada. Eu perguntei lá, as meninas lá, já estavam estudando lá, quando eu estava podendo assistir as aulas e tal, e elas falaram, eu vou nada, eu vou desistir, outros falaram, eu vou estar perdendo meu tempo com isso aí. Falei, mulher, mas dá para fazer em casa, normal, eu não estou fazendo porque tem muita coisa para fazer, eu estou meio enrolada aqui nas coisas aqui da mãe, mas eu não posso. Vocês têm que dar uma força aí, chamar o povo, chamar as meninas, os meninos mesmo. O Jackson falou que está trabalhando muito, está sem celular, não pode estar coisando. Aí eu falei, mas tem que tentar, né? Porque se não tentar, ninguém está tentando da primeiro ano A. Primeiro ano A, ninguém tenta. Eu não posso fazer nada. Eu vou ver se eu mando mensagem aqui para as meninas, para os meninos, mas Isso. vai ser difícil. Você sabe como é aquela turma lá, né, professor? Isso, mas eu fiquei feliz quando eu te vi aqui, Sara. Na última aula também você entrou em contato comigo. Fiquei feliz porque, repito o que a gente tinha dito, ninguém da sua turma enviou nenhuma tarefa. Valeu aí, Sara. Janiele, quer se colocar, Janiele? Pode ligar o microfone, Janiele. Janiele está digitando. Maurício, quer se colocar, Maurício? Thalita, quer se colocar, Thalita? Thalita está sempre presente em nossas aulas. Não, Obrigado, professor. Thalita. Oi? Givaldo? Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Albino. Professor Paulo, professor Albino. Mas olha, o que eu posso dizer é isso, que eu estou dando o maior esforço aqui, fazendo o maior esforço, né? Para ver se eu consigo alguma coisa. Porque, às vezes, que nem esse último roteiro mesmo, eu enviei já no último dia, né? Acabou de falar ainda agora, vamos ver se não deixa para o último dia, porque é muita coisa, é complicado, Complicado para todos nós. Mas eu estou fazendo o maior esforço para ver se eu consigo, né? Sabe o que eu acho bonito, Givaldo, do senhor? Sim. É que o senhor não desiste fácil, é fácil. Eu fico observando os seus comentários lá no grupo desde o início, dizendo que está difícil, não sabe como é que faz, mas o senhor está lá no grupo perguntando. O senhor pergunta um, pergunta outro, mas não desiste, está aqui até agora. Você está vendo, Sara, que exemplo? Olha Verdade. a idade do pessoal, Sara, da sua turma. A sua turma da sala 1 é a turma de pessoas mais jovens. E olhe as demais do primeiro período. Se dificuldade Pois é, fosse né? a causa que fizesse com que a gente desistisse, o seu Givaldo aí já teria desistido e outros. Eu acho, quando a gente É quer. verdade. Não é não, Givaldo? Eu estou fazendo de tudo para conseguir, né? Isso. Fazendo de tudo mesmo. Porque eu dependo disso, Dependo desse estudo. Todos né? nós dependemos. O aluno da EJA, Givaldo, Thalita, Rosiel, Verônica, Andréa, Tainá, Rogério, Igor, Sara, Janiele e Maurício. Os alunos da EJA, professor Albino, é um aluno que já perdeu muito tempo.
e viu o quanto que o estudo é importante para a nossa vida pessoal, profissional e social. E está retornando para tentar tapar buracos que ficaram no passado. E a gente está até aqui, até agora, e querer desistir por conta disso, eu acho que a gente não deve desistir. A dificuldade que todos vocês, alunos, estão enfrentando, nós, professores, estamos também enfrentando. Tá certo? Se tem aluno que tem dificuldade porque não tem um aparelho bom, também tem professor que não tem. O professor não ganha muito, não. O professor ganha muito pouco. Eu ainda não vi uma classe tão desvalorizada quanto a classe dos professores. Trabalha muito e ganha pouco. Entendeu, pessoal? Eu estou como professor porque eu amo ser professor, eu gosto de professor. Mas financeiramente não compensa. É verdade. Verdade. Trabalha muito, traz muito trabalho para casa. Está aqui o professor Albino. Eu tenho só 10 anos como professor, 10. O professor Albino tem muito mais tempo do que eu. Pois é. Não, É verdade. são 19 anos, Paulo. 19 anos. Entendeu, pessoal? Eu já pensei até em desistir de ser professor, mas... Era o formulário de presente. Oi? Não, Paulo, eu tô simultaneamente, eu tô aqui com vocês e já tô em outra situação já no computador, viu? Mas pode ficar à vontade, tô te ouvindo. Isso, então é isso aí, pessoal. A gente se despede. Mais uma vez, obrigado por ter atendido o nosso pedido. E façam a questionamento lá no Google Sala de Aula. Não deixe para responder na última hora. E eu vou atender o seu pedido, Sara. Eu vou converter o material que está no Word lá e vou colocar em PDF, tá certo? Então, boa noite, um bom final de semana para todos vocês. Qualquer dúvida, caso tenha dificuldade em questionar lá no Google Sala de Aula, qualquer coisa pode me chamar no PV. O meu contato está aí no grupão, para quem não tem. É só me chamar que eu estou sempre disposto a ajudá-los, tá certo, pessoal? Um beijo no coração de todos e até a próxima aula, assim, se Deus nos permitir. Tá bom, boa noite. Bom final de semana para você também. Obrigado. Para vocês todos, né? Valeu, pessoal. Boa noite para todo mundo. Bom descanso. Boa noite. Até a próxima aula. É. Hello. Cara de triste da Janiele. O que é que está acontecendo, Janiele? Tá triste. Qualquer coisa é só me chamar lá no PV. Então eu tô vendo você muito tristezinha. Você não é assim triste. Viu? Valeu, tchauzinho. Até a próxima aula. Se Deus quiser.